Psicologia do Esporte, é mestre em Psicologia e iniciou doutorado em Educação Física. Também é instrutor, trainer de mergulho pela International Association of Nitrox and Technical Divers, IANTD, além de diversas outras associações. Suas obras de resgate e de atendimento pré-hospitalar de mergulhadores foram publicadas em diversos países da Europa, Américas e Ásia. E a oficina, né, intitulada Mergulho e Educação Ambiental, vai nos trazer um pouco essa história, né, do professor Roberto Trindade, e espero que todos possam aproveitar, né, e mergulhar um pouquinho nesse conhecimento todo que ele vai trazer para nós agora. Então, Roberto, vamos compartilhar sua apresentação aqui. Obrigado pelo carinho, pela recepção sua, do Vanderlei. Obrigado a todos os presentes. Já de antemão desejo sucesso. Provavelmente nessa turma aqui, já estamos com 20, devem ter alguns mergulhadores. Eu vou abrir um espaço para a gente poder trocar ideias no final da apresentação. Com certeza. Então, vamos lá. Abriu aí, Rê? Abriu. Agora é só pôr o modo apresentação e... Muito bem. Então, mestre, com você, toda a palavra. Muito obrigado. Bom, pessoal, como foi dito, o tema da oficina é Mergulho e Educação Ambiental. São dois temas que se integram por conta da paixão dos educadores ambientais e dos mergulhadores. Quando a gente consegue congregar os dois temas, a gente abre um espaço fantástico. Posso garantir a todos. Eu inicio a minha fala fazendo a definição de mergulho. Provavelmente muita gente mergulha, mas alguns não mergulham. Então, o que é o mergulho? É o ato ou o efeito de submergir, de romper a lâmina d'água e ir para baixo. E como é que surgiu isso? Nasceu da vontade do ser humano, como explorador, como todos nós, em investir em cima do ambiente aquático. Segundo os arqueólogos subaquáticos, há mais de 5.000 anos existe a atividade de mergulho. Ela teve a sua origem nas civilizações primitivas e envolveu sempre mergulho em água rasa. Naquela época, 5.000 anos atrás, não existia equipamento nenhum. Então, o sujeito mergulhava com o ar que ele continha nos pulmões. E ele tinha como objetivo o quê nesse mergulho? Primeiro, a coleta de alimentos. Se a gente for para a Ásia, China, Coreia, Japão, existem mergulhadoras apneístas há mais ou menos esse tempo, até hoje. E continuam mergulhando atrás de moluscos, atrás de algas e, para ornamentação, pérolas e corais. O interessante é que no desenvolvimento do mergulho de apneia surge a necessidade de recuperar objetos perdidos, mais ou menos em 1500, quando começaram as grandes navegações. E esses objetos perdidos eram cascos sossobrados, os barcos que afundavam durante o início das grandes navegações. Então, surge o mergulhador de resgate. Numa linha do tempo, então, a gente inicia a atividade com o mergulho em apneia. Apneia é uma palavra grega que significa suspensão temporária da respiração. Obviamente, esse mergulho é um mergulho limitado em tempo e em profundidade.
poucos apneístas ultrapassavam lâminas d'água maiores do que 30 metros. Hoje a gente tem recordes aí de mergulho em apneia ultrapassando os 100 metros. Aumentar o tempo de permanência embaixo d'água, os mergulhadores, esse é o primeiro artefato tecnológico que aparece no mergulho, os mergulhadores pegaram um sino, literalmente um sino de igreja, e colocaram ele dentro d'água. O ar acumulava na parte superior e isso aumentava o tempo de permanência do mergulhador embaixo d'água, permitindo que os resgates acontecessem. Ele não precisava retornar à superfície mais, né? Então ele respirava lá. Só que, na medida que o camarada ia respirando, esse ar interno ficava denso de dióxido de carbono. E o dióxido de carbono provoca desmaio. Então, muitos mergulhadores pereceram nessa condição. No momento em que surge a possibilidade de injetar ar dentro desse sino, o mergulho em apneia começa a fazer uma transição para o mergulhador dependente. Quem é um mergulhador dependente? Aquele que depende de suprimento de ar que venha da superfície. Então, nesse momento, o John Smithson cria um compressor de baixa pressão, manual ainda, que mandava ar lá para dentro do sino de mergulho. Então, começa a se aumentar o tempo de permanência do mergulhador embaixo d'água e, obviamente, como ele está sob pressão, começam a acontecer vários fenômenos fisiológicos que até então se desconhecia. E um dos principais era a absorção do gás nitrogênio. Os irmãos Deane, em 1834, resolvem diminuir o sino de mergulho por um capacete de mergulho. Esse é o primeiro artefato individual, primeira possibilidade que o homem criou para permanecer embaixo d'água de forma individual. Vamos lembrar que esse mergulhador ele caminhava no fundo, né? Ele não nadava, ele caminhava no fundo. Qual era o problema do capacete dos irmãos Deane? Se o mergulhador tropeçasse, o ar que estava dentro do capacete saía e entrava água. Então, vários mergulhadores morreram afogados utilizando esse tipo de capacete. Mas aí já estava caracterizado um mergulho dependente, né? O compressor, ainda manual, estava na superfície, ou numa embarcação, ou numa costeira, mandando ar para dentro desse capacete. Em 1837 surge o camarada que fez toda a diferença no mergulho dependente, que foi o Auguste Siebe. O Siebe criou uma empresa chamada Siebe Gourmand, que ofereceu um equipamento que foi em direção a todas as marinhas do mundo. Começou na Inglaterra, mas acabou servindo todo o mundo. E qual era a grande diferença desse equipamento do Auguste Siebe para o equipamento dos irmãos Deane? O Siebe, além do capacete, ele acabou denominando como escafandro, escafandro significa homem-barco, ele criou um corcelete. Esse corcelete, ele amarrava o capacete na roupa. Então, mesmo que o mergulhador tropeçasse, e eles tropeçavam, a água não entrava dentro do capacete e, obviamente, esse mergulhador não morria mais afogado desta maneira. Ele passou a utilizar uma mangueira, mais uma linha de vida, que acabamos de denominar, por analogia a um bebezinho dentro do útero materno, de umbilical. Esses capacetes, como eu já mencionei, foram vendidos para todas as marinhas do mundo e serviram
os resgates, grandes resgates, até profundidades significativas de 100 metros. A grande invenção da atividade de mergulho surge na mão desse sujeito aqui. Provavelmente a maioria não o conhece, mas esse é o Jacques-Yves Cousteau. Em 1943, durante a Segunda Guerra Mundial, Cousteau estava procurando uma válvula que pudesse reduzir a pressão do ar de um cilindro de mergulho para que ele permanecesse embaixo d'água sem esforço respiratório. E aí ele conhece o Émile Gagnan e os dois criam o aqualung, o pulmão subaquático, um escafandro autônomo que liberava o homem das mangueiras, né, dos umbilicais, e permitia com que ele pudesse nadar embaixo d'água. Aí fica a minha primeira provocação a todos vocês. Pô, e daí? Como é que o mergulho evoluiu? Vou deixar essa pergunta no ar. Os equipamentos se sofisticaram. Esse era um equipamento de circuito aberto, de traqueia. Os equipamentos hoje estão completamente diferentes. Então, fica a pergunta aí para vocês. O que é importante para a gente entender? O mergulho como ferramenta de aprendizagem. Então, o mergulho livre, que é o mergulho em apneia, continua acontecendo, e o mergulho autônomo, que é o mergulho que usa um equipamento que hoje a gente chama de SCUBA, Self-Contained Underwater Breathing Apparatus, ou seja, o equipamento de respiração autônomo, e que permite o mergulhador visualizar a vida marinha. Então, o primeiro passo que nos aproxima da educação ambiental é o nosso entendimento da vida marinha, ou seja, da biologia marinha. Vale dizer aqui que a atividade de mergulho, por conta da gente sair de um ambiente normobárico e para um ambiente hiperbárico, com aumento de pressão, começou a gerar diversos acidentes de mergulho, seja por efeito direto, respeitando a lei de Boyle-Mariotti, seja por efeito indireto, respeitando a lei de Dalton ou a lei de Henry. Então, esses fenômenos desencadearam vários acidentes, até que o homem entendesse a fisiologia do mergulho. Então, síndromes de hiperdistensão pulmonar, barotraumas, intoxicações gasosas, diversos gases, narcose por nitrogênio, intoxicação por oxigênio, intoxicação por dióxido de carbono, por monóxido de carbono, geraram vários acidentes. E um dos acidentes mais sérios, e continua sendo objeto de pesquisa significativo, é a doença descompressiva, a absorção de nitrogênio no organismo, e na medida em que o camarada faz uma subida rápida ou permanece tempo demais na profundidade, ele desenvolve a presença de bolhas de nitrogênio no organismo, com sinais e sintomas gravíssimos. Além disso, o afogamento, os seres aquáticos perigosos e a hipotermia nos chamam a atenção. Então, segunda pergunta para vocês, para aqueles que gostam de fisiologia, olha que interessante o mercadão que tem aqui para se aprofundar nos estudos. Mas a biologia marinha foi quem aproximou o mergulhador do entendimento do reino, dos filos, dos gêneros, das espécies, das famílias, dos animais que vivem embaixo d'água, na tentativa de entender esses organismos que vivem nesse ecossistema de água salgada, não só água salgada, água doce também. O meu trabalho junto a biólogos marinhos tem sido em água salgada, mas existem diversos outros profissionais trabalhando em água doce. E a hora que a gente começa a falar desses animais, desse meio ambiente, a gente começa a falar nos processos de construção de valores sociais, de conhecimentos, de habilidades, de atitudes, de competência para preservar esse ambiente. Então, aqui a gente já encontra o ponto comum entre a atividade de mergulho e a educação ambiental.
Observem esse objeto, conhecido de todos. Uma garrafa plástica no meio ambiente. É uma garrafinha só, né? Vou chamar a atenção para vocês. Assim como essa garrafa plástica estava ali boiando, 0,5% dos plásticos no oceano encontram-se a flutuar em alto mar. Esses são fáceis de resgatar. Uma imagem minha de um plástico a meia água. Ele é conduzido pelo vento, pela movimentação das correntes, e ele passeia em vários lugares. Vocês vão ver o tamanho dessa encrenca. 26,8% estão em águas costeiras. Olha aqui que maravilha. Que é a Ilhabela. Olha a quantidade de garrafas plásticas flutuando, não só garrafas plásticas, mas outros materiais plásticos, como isopor, flutuando na balsa de Ilhabela. A balsa encostando e essa quantidade de garrafas. Não é mais uma, mas já é um monte. 33,7% estão na linha da costa ou no fundo do mar. Olha que maravilha. Então, as praias completamente repletas de garrafas plásticas e outros materiais plásticos. Chama a atenção de vocês, 80% do lixo oceânico é plástico. Aqui embaixo d'água, registrado lá em Ilhabela, onde a gente faz um trabalho com biólogos marinhos, com professores de história, professores de geografia, um belo trabalho interdisciplinar. Olha aí a gente encontrando as garrafas plásticas no fundo, e isso está cada vez mais frequente. 39% dos plásticos nos oceanos estão em alto mar. E aqui vem uma situação interessante, mas terrível. Aquela garrafinha que a gente viu inicialmente, ela é empurrada. No giro da Terra, as águas oceânicas geram um efeito chamado efeito de Coriolis. São redemoinhos de água que vão aprisionando esses elementos plásticos. Bom, mas Trindade, qual o tamanho disso? Esses redemoinhos estão presentes no mundo inteiro. Eu vou mostrar para vocês agora um continente plástico que está no Caribe. Isso é vastíssimo, vastíssimo. Mergulhamos nessa área e é impressionante a quantidade de plástico que aí existe. Então, era só um plastiquinho, aquela garrafa que o camarada da balsa jogou dentro d'água? Mas vamos lembrar que somos 7,6 bilhões de pessoas fazendo o mesmo gesto. Essas garrafas plásticas, menos do que 50% são coletadas para reciclagem. O resto é lixo. E, de uma forma ou de outra, ele chega no mar. Aqui é um trabalho de coleta, mas mais do que 50% terminam chegando nos rios. E os rios vão para o mar. Quando ele chega na praia, na zona costeira, existem pessoas que fazem a coleta seletiva. Esse plástico todo está expondo a saúde de crianças e adultos o tempo todo. Eles vêm contaminados. E expõe a vida marinha a uma condição terrível. Começando com as tartarugas, elas confundem o plástico com águas vivas, com selenterados, que faz parte da alimentação dela. Então, elas comem e, obviamente, morrem. Observem, então, toda a cadeia marinha aqui tendo a vida sofrendo interferência por conta do plástico. Desde as criaturas menores, como um paguro, passando pelos siris, chegando nos peixes, nos quelônios, nas tartarugas, que terminam se alimentando desse plástico e, óbvio, vão morrer. Isso quando o plástico não interfere no próprio desenvolvimento
natural da estrutura. Os pássaros, que acabam alimentando os próprios filhotes e se alimentando do plástico, porque ele é atrativo, eles confundem isso com alimento. Os grandes mamíferos, aí um golfinho passeando com uma sacola plástica, entendeu? Aqui uma toninha morreu de fome. Um pedaço de plástico de uma garrafa se soltou e se prendeu no bico dela, no rosto dela. Ela não conseguia se alimentar e morreu. Esse achado foi em Ubatuba. Fora as redes de pesca, que geram uma pesca invisível. Pedaços de rede se soltam das redes de pesca e ficam invisíveis no fundo do mar, prendendo tartarugas, leões marinhos, focas, prendendo os grandes mamíferos. Tem um odontoceto, uma baleia, que acabam morrendo por conta desse plástico todo. E aí uma pergunta que não quer calar, né? Mas quanto tempo esse plástico vai demorar para desaparecer? Na melhor hipótese, 50 anos. Na pior hipótese, 600 anos. Então, nós, mergulhadores, desde os anos 2000, aí, junto às agências internacionais, criamos o Cleanup Day, o Dia da Limpeza do Oceano. Os mergulhadores se juntaram e começaram a se posicionar contra o lixo. Em vários eventos, inclusive hoje nós já temos um Dia Mundial de Limpeza dos rios, das praias, dos mares, que começa fora da água, com coletas dos plásticos, coletas de bituca de cigarro, canudos plásticos, mas também tem o trabalho dos mergulhadores, que vão para o fundo, nas regiões costeiras, e fazem as suas coletas. Uma dupla de mergulhador também fazendo com um saco de coleta a retirada do lixo do fundo do mar. E é muito lixo, pessoal. Observem esse universo aí, é uma pirâmide de pneus de carro. Mas aqui está o grande perigo, o microplástico. É pequeno como um grão de areia, são partículas de plástico que têm menos que 5 milímetros e que acabam chegando no fundo do mar. Vou falar do cotonete, mas a leitura vale para qualquer plástico. Sob a ação dos raios ultravioleta do sol, acontece um processo de oxidação nesse plástico. Mais o movimento de água, esse plástico é fragmentado. E esses fragmentos acabam entrando na cadeia alimentar de vários animais marinhos, porque eles não conseguem diferenciar de zooplâncton. Então, os pequenos peixes começam a comer isso, peixes maiores comem esses peixes, e hoje vocês estão comendo plástico. Quem come peixe está com plástico no organismo. Esse plástico que entra nos nossos organismos geram respostas imunotoxicológicas, alteram a expressão gênica e causam morte celular. Esse microplástico pode passar na placenta, a gente já sabe que passa, na barreira hematoencefálica, no trato gastrointestinal e nos pulmões, gerando danos que a gente ainda não tem nem noção do que isso significa. Para vocês terem uma ideia, no topo do Everest, a 8.000 metros de altitude, a gente encontra já microplástico. Nos ambientes mais extremos da Antártida e do Ártico, já foi constatada a presença de microplástico. De onde vem? De pneus atritando contra asfalto, da poluição urbana, de tecidos sintéticos, de pellets de plástico, de produtos de higiene pessoal, de tintas de casco de navios
pneus e de marcação de pintura nas rodovias. Hoje a gente sabe que os bebês, os bicos de mamadeira, fazem com que os bebês ingerem 1,5 milhão de partículas de plástico, de microplástico, por dia. E já foi constatado em amostra de tecidos de pulmão, fígado, baço e rins a presença de micropartículas. Volto a afirmar, o efeito na saúde ninguém sabe. Um outro problema que a gente começou a enfrentar agora, no meio da pandemia, são as máscaras. As máscaras são feitas de diversos tecidos, tecidos, não tecidos, e são jogadas de forma errada no lixo, vai para o lixo comum, acaba chegando no mar. É um efeito que tem acontecido e nós temos visualizado, animais marinhos presos com elástico dessas máscaras. Da mesma máscara que cada um de vocês usa aí para se proteger da Covid. Então, foi desencadeado aí uma campanha de cortar o elástico antes de jogar essa máscara no lixo. Pelo menos a gente consegue proteger os animais marinhos, em especial as aves marinhas. Aqui é um trabalho resultante. Depois da visita, eu vou citar aqui Ilhabela, porque é um dos centros que nós mais utilizamos. Então, nós vamos para Ilhabela com um grupo de adolescentes. Esse grupo de adolescentes é acompanhado por um biólogo marinho para o entendimento do ecossistema, é acompanhado por um professor de história que faz um belíssimo trabalho contando a história da localidade, um geógrafo que situa eles dentro do ambiente no qual eles estão entrando. E aqui é uma amostra para os alunos que não foram ainda a respeito do que eles encontraram. Se vocês observarem de perto, só tem plástico. Uma das grandes perguntas que a gente sempre faz para os nossos alunos de ensino fundamental 2 e ensino médio é: o que faz as pessoas jogarem lixo na areia da praia, no mar, nos rios? E eles entrevistam, né? Fazem entrevistas com perguntas fechadas e abertas com a população que está ali no litoral. Assustador 32% afirmam que não tem educação ambiental, ou que ela é muito debilitada. 25% afirmam que é falta de conscientização, mas 29% diz: eu não tenho onde colocar. Não tem coleta seletiva na minha região. Então, fica aí a provocação. Aqui está o trabalho do Ney, em 2009, a gente não jogar no mar o lixo, salvar o mar. E observem que ele faz a apresentação ali das arraias, dos peixes, da tartaruga, das águas vivas, das estrelas do mar, dos siris e caranguejos, do cavalo marinho. Eu vou abrir agora, fica aqui a minha provocação para vocês a respeito de como é que a gente resolve esse problema. Voltamos. Eu só queria dizer uma coisa para vocês. Hoje, vindo para cá, eu fiquei sabendo que um brasileiro, jovem brasileiro, na realidade, ganhou um prêmio por lidar com os microplásticos. Olha que bacana. Muito bacana. Então, já é uma provocação para todos vocês aqui. Eu só vou ler o nome dele. Eu recebo isso o tempo todo. Eu sei que é Gabriel. Gabriel Fernandes Melo, de Itajaí, Santa Catarina. Preocupado com os microplásticos, nós tivemos oportunidade de oferecer um treinamento como esse, de mergulho livre, mergulho autônomo para os adolescentes. Ele ficou encantado. Ele criou um sistema de filtragem que se mostrou 100% eficiente para reter os plásticos
no tratamento de água, no abastecimento de Itajaí e Navegantes. Eu encerro aqui a minha fala e abro para perguntas, mas tremendamente satisfeito de saber que um aluno superou o mestre, e é para isso que os mestres servem, para serem superados. Obrigado. Obrigada, Roberto, pela sua apresentação, por trazer esse conhecimento, né, para nós profissionais, né, tanto da área da educação física, quanto de outras áreas afins que estão aqui presentes, né, no CBAA, e que é uma coisa, assim, tão impressionante a gente pensar o quanto que o Brasil poderia ser exemplo se tivesse mais investimento em pesquisa, em ciência, porque nós somos curiosos, né? Nós buscamos soluções rápidas, porque a gente sabe que não pode depender de muitos, não pode depender de outros órgãos e tal. Então, a gente acaba buscando essas soluções e o brasileiro realmente ele é muito criativo e tendo investimento nessas áreas de base, com certeza a gente ia ter muito mais cientistas, né, e muito mais criadores, né, de soluções passíveis, rápidas e práticas, e como você trouxe esse exemplo para nós, né, e professor Trindade, eu tenho aqui, né, o pessoal fez alguns comentários aqui, né, a Carol Baleiro colocou aqui que aquele desenho do Bob Esponja, calça quadrada, foi feito por um biólogo e é um desenho disfarçado de crítica no momento em que a casa dos peixes são todas feitas de lixo que nós jogamos no mar. Perfeito, perfeito. Certíssimo. Balheiro está certíssimo. Nós temos hoje um trabalho que se baseou numa pesquisa de uma bióloga brasileira que estudava os octopos, né, os polvos, que é o professor Polvo. Quem não assistiu, assista. Traz uma mensagem bastante interessante e provocativa a esse respeito também. Mas eu adoro Bob Esponja. Quadrado. E ela fez uma pergunta também. O que fazer com os plásticos que não se consegue evitar? Que acaba se tornando necessário no momento em que não dá para reutilizar e nem há local que recicle o mesmo. Então, eu devolvo a pergunta para você. Precisamos reciclar. Sim. Se a gente consegue reciclar menos do que 50%, está faltando projetos de reciclagem. Vamos pensar no Everest, vamos sair da minha casinha, vamos para o Everest. 200 corpos hoje estão no Everest e não podem ser resgatados. E lá no topo, a 8.000 metros, já tem microplástico. Porra. Esse pessoal que está indo fazer aventura no Everest e até o campo base geram lixo, plástico. Por que você não pensa numa possibilidade de reciclar? Dentro das nossas operações de mergulho, a gente excluiu o plástico. Não tem plástico. Trabalhamos com sacolas de papel. Eu trouxe até umazinha delas aqui. Sacolinha de papel. Então, a alimentação é dada aqui. Não trabalhamos com refrigerante, trabalhamos com sucos naturais, que são preparados na própria embarcação. Isso tem se ampliado entre as operadoras. O grande problema é o caminho mais fácil. Qual é o caminho mais fácil? É usar o plástico. Já vem embaladinho, bonitinho. Agora, na Covid, eu estava discutindo com a HSM, convidado para fazer uma palestra dos líderes da HSM. E aí, no meio da palestra, fazem uma interrupção e oferecem lanchinho envolto em plástico. O professor, você não vai comer? Eu falei, cara, está no plástico. Você está no saquinho. Vim falar de plástico aqui, você me entrega o plástico. Você deve ter vergonha, né? Mas é um processo, gente. Como todo processo educacional, todo processo de conscientização, mudança, né? De mudança. Mudança de paradigma. É um processo. Então está na cabeça de vocês aí, todos pensadores e inquietos, em transformar isso. Contem comigo. Trindade, Dimitri levantou a mãozinha. Vai lá, Jimmy. Oi, Roberto. Bom, eu queria que você trouxesse uma perspectiva como um instrutor de mergulho agora, né? Assim,
você está muito envolvido com a prática em si. Eu acredito até que o pessoal que trabalha com os cursos de mergulho, no geral, seja um pouco mais cuidadoso em relação ao plástico, né? Ou outros detritos no mar. E mais cuidadoso em relação à natureza, porque quem vai mergulhar, principalmente que faz curso, tem aula sobre isso. O cara tem uma aula, onde ele aprende os cuidados com o mar, né? De conservação da água, do mar, etc. Animais. Agora, como lidar com todos os outros turistas que vão para o mar, passeios de barco e etc., e que têm menos consciência desse cuidado, né? E o esgoto, né, que é jogado no mar, e aí fica impossível. E se a gente entrar nesse assunto, aí são 3 dias falando. Eu fiquei no plástico porque é onde a gente tem conseguido. O segredo é a amorosidade, Dimitri. Amorosidade. Você tem que falar com o indivíduo, tem que educar ele, mas não pode querer dar na cabeça dele, né? Pegar um porrete e bater na cabeça dele para abrir a cabeça. É muita amorosidade, é um trabalho repetitivo, cansativo. Muitos instrutores falam, eu canso de falar, mas os caras não melhoram. Vão melhorar. Mas é um processo. É um processo. Mudança de comportamento é processo. Sim. Professor, tem o Marcelo Paraíso Alves aqui, ele fala, né, que sabendo que são várias as concepções de educação ambiental, desde as concepções conservadoras até a educação ambiental crítica, assim, gostaria de saber como poderíamos desenvolver uma educação ambiental crítica por intermédio do mergulho. Aí depois tem mais uma pessoa que levantou a mãozinha aqui para falar. Excelente pergunta. Como é que a gente vai fazer? Primeiro é por interdisciplinaridade. Agora, quando a gente faz interdisciplinaridade, a gente tem que entender que existe toda uma fundamentação filosófica dando suporte a isso, dando suporte às linhas de educação ambiental. Então, nós precisamos nos educar a esse respeito. Eu defendo um posicionamento crítico, mas tenho vários colegas, vários alunos, vários instrutores de mergulho que trabalham de maneira conservadora. Eu não quis trazer a questão política aqui para não tumultuar no momento de tumulto geral, né? Mas você tem toda a razão. Como é que a gente vai fazer essa transformação? Aprendendo, em primeiro lugar, por amorosidade, capacidade de ouvir o outro. E, a partir dessa escuta amorosa, fazer a transformação que se faz necessária. Isso aí. Pode falar, Francisco, você levantou a mão aqui, pode abrir seu microfone. Oi, desculpa, consegui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Opa, professor, boa noite, Renata, Dimitri, todos os professores e professoras aqui presentes. Professor, você foi muito provocador, né? Quando você traz umas pequenas ilhotas feitas de plástico, né? Eu sou do litoral, sou daqui de Santos. Amo essa ilha também, chamada Ilha Bela, e infelizmente ver aquela foto lá me surpreende bastante, né? Temos bastante comunidade espalhadas pela beira-mar, agora me sumiu a palavra, ribeirinhos, vamos dizer assim, né? Não sei se pode ser chamado dessa forma, todos eles. Aonde vejo aqui nas nossas praias, nos nossos rios, nos nossos canais santos, tem 7 canais, aonde a gente encontra sofá, tampa de vaso e tantas outras coisas, né? Eu tive o privilégio, ou não, né, por um tempo, de dar aula de natação, onde as crianças utilizavam um equipamento chamado nadadeira e,
por muito tempo eu ficava descendo aqueles tanques de 5, 6 metros para pegar uma nadadeira. E quando trazia uma, caía 3, né? Eu falava, meu Deus do céu, vamos deixar para o final da aula essa nadadeira. Por que eu trago esse relato? Por quê? Na escola onde eu atuo hoje, é muito difícil a gente trazer a natação, o mergulho, né, a importância desse mergulho, sabendo que também um outro índice de afogamentos são feitos por baldes, etc., né? Nós que moramos pelo litoral e temos um país recortado de rios e um litoral extenso, deveríamos ter uma outra conscientização, além dos materiais que são jogados nos mares, oceanos e rios, também esse resgate aí de aprender a sobreviver no meio líquido. Eu queria saber do senhor, como é que você pensa e como você levaria a prática do mergulho, essa conscientização ambiental, planetária, enfim, porque não cabe só ao nosso redor, né? É o planeta todo. Para dentro da escola, uma vez que as nossas escolas hoje, principalmente as escolas de educação infantil, que num passado próximo tinha piscina, tinha essa forma de a gente poder trabalhar com esses recursos, e hoje cada vez mais essas piscinas estão sendo aterradas, né? Fechadas, bloqueadas. Fica aí a minha... Excelente pergunta. E a provocação, meu coração se regozija, posso te dizer. Eu sou diretor da Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático. Trabalho junto com o Dr. Davi Spillman. Temos vários artigos publicados em eventos internacionais. E dentro da questão que o senhor tocou, que é uma das questões mais importantes, da prevenção do afogamento no Brasil e no mundo, nós temos um projeto que se chama Piscina Mais Segura. Então, o senhor abriu um leque aqui fantástico, eu já provoco todos os professores que estão nos ouvindo a entrar no site sobrasa.org e investir nesse conhecimento. Um conhecimento fundamental, garantir a sobrevivência, não só com a piscina mais segura, mas nós temos outros projetos. Nós fizemos uma apresentação, um congresso internacional, com 10 projetos, para garantir a segurança das nossas crianças. Não sei se vocês sabem, a morte por afogamento é a segunda causa de morte de crianças de 1 a 9 anos. Isso é terrível, terrível. Então, todo professor de educação física sinta-se convocado a buscar esse entendimento. Não precisa ser via mergulho. Pô, eu não tenho piscina, mas não tem uma praia na frente, vamos falar de Santos, não tem uma praia na frente, eu posso dar aula ali. Eu posso treinar o camarada com meios de fortuna para ele sobreviver em condições que podem ser extremas. E volto a dizer o que o Gustavo Borges disse uma vez. Isso é, afogar é um piscar de olhos. E é mesmo. O afogamento, diferente de todos os outros traumas, né, onde o camarada vai lá, fratura uma perna, um braço, ele geme e grita. O afogado é uma morte silenciosa. Então, senhores, pensem nessa possibilidade de trabalhar com essa questão do afogamento. Muito obrigado pela provocação. Eu mais feliz ainda. Né, Trindade? Eu que agradeço, professor. Obrigado. Obrigado. Pessoal, então, né, dando prosseguimento aqui aos nossos trabalhos, eu gostaria de agradecer imensamente, né, ao professor Trindade por ter nos abrilhantado com esse conhecimento sobre mergulho, né, e essa questão ambiental que está tão em voga hoje em dia, né, se pensar nos mais variados setores e uma preocupação mundial, né.
E agradeço a presença de todos aqui e gostaria de convidar a gente a abrir a câmera para a gente fazer uma selfie aqui, dar um print para a gente poder depois compartilhar nas redes sociais. Vamos lá? Abrir as câmeras rapidinho, quem topa? Olha o nenenzinho. Olha lá, já temos ali, ó, começar a despertar a consciência ali. Parabéns, Érica, pelo bebê. Obrigada, Renata. Professor, foi muito importante você falar na palestra. Meu marido está trabalhando com reciclagem aqui em Maringá, porque com a pandemia a área dele não deu certo. Em Maringá, a prefeitura passa, né, recolhendo, mas aqui tem muitos catadores, então eles até separam a categoria dos plásticos e revendem para granular, para depois transformar em vasos de plantas, essas coisas. Então, eu acho que é questão de conscientização mesmo. Perfeito, perfeito. Né? Meus parabéns a ele. Obrigado. Pode deixar. Obrigado pelo depoimento. Então, vamos lá, gente, aquela carinha linda, fazer uma selfie, vamos? Aquele sorrisão. E para a gente depois migrar lá para as salinhas de apresentação das comunicações orais, tá bom? No 3, a gente faz aquela selfie linda. 1, 2, 3. Obrigada, gente, por mais essa oficina. Obrigada, Trindade, por tudo que trouxe para nós. E convidamos a você, caso queira continuar visitando nós aqui. Vamos ter várias apresentações ao longo do dia, amanhã. Fica o nosso convite, tá bom? Tá bom, obrigado, Renata. Obrigado a todos. Obrigada a todos também. Então, vamos lá agora, né, para as